Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebrando esse tempo forte na vida da paróquia, na vida das comunidades, as novenas, né? Preparando para celebrar a festa do padroeiro. É um tempo forte, porque a palavra de Deus é aquela que é fonte, né? É aquela que nos provoca a conversão, é aquela que aponta caminhos, né? Então esse tempo é um tempo de graça para a vida, né, da comunidade que prepara, através das novenas, a festa do padroeiro. Nós estamos encerrando o mês de setembro, né? Hoje é dia 30, o último dia do mês. Esse mês da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Esse mês voltando toda a nossa atenção à Palavra de Deus. A Bíblia foi tirada lá do armário, né, dos guardados, e colocada num local, né, para que todos pudessem voltar-se para ela, né? Então a Bíblia, essa palavra de Deus, ela que está perto de nós, né, que está em nossa boca, em nosso coração. Então nós encerramos, e lembrando, né, que São Francisco de Assis, né, é aquele que, depois da sua conversão, né, para ele a fonte foi a palavra de Deus, as sagradas escrituras, né? Foi importante na vida dele, na vivência da vida nova,
para viver, o meu viver é Cristo, né? A palavra de Deus, ela é palavra que refere, que se identifica com a pessoa de Jesus em nosso meio. E agora, amanhã, né, ou a liturgia de hoje, desse 26º domingo do tempo comum, nos abre para esse mês da missão, né? A palavra de Deus, ela nos estimula a vida missionária, né? Então, o mês missionário, né? E para que esse mês missionário, com toda a igreja, para que ela seja missionária, né? O Papa com os bispos, né? Convocando para o sínodo, né? Para a Assembleia Sinodal, né? Dos bispos. E nesse sínodo, né? Nesta Assembleia, é para que a igreja seja sinodal, né? Com o lema comunhão, participação e missão, né? Então, esse mês missionário, só podemos ser missionários se nós acolher a palavra de Deus e fazer que ela nos estimula a missão. Divulgar a palavra de Deus com a palavra e com a vida, com o testemunho, com a prática, né? A liturgia de hoje, na primeira leitura, Ezequiel, né? Nesta profecia, Deus fala para o seu povo através do profeta, né? Convocando todo esse povo, né? Para que esse povo pudesse se converter, né? Qual é o tipo da conversão, né? Converter significa mudar o modo de agir e viver, convocando o povo, né? Para que esse povo pudesse fazer um processo de conversão. E convertendo, se colocando, né, na prática do direito e da justiça, né? Porque aí sim, vivendo e praticando o direito e a justiça, leva a viver uma vida plena, uma vida nova. É essa vida que Deus quer, né? Nós ouvimos lá, se o justo desviar do seu caminho e praticar o mal, ele vai morrer, né? Mas se o ímpio se converte e pratica o direito e a justiça, ele vai viver e não morrer, né? Para dizer que a conduta de Deus é correta, Ele quer vida para nós, vida plena, né? Depois nós podemos dar atenção ao Evangelho de hoje, né? O que o Evangelho mostra para nós? Jesus dirige a sua palavra aos sacerdotes e os anciãos do povo, né? Falando para os dirigentes, falando para aqueles que são os que conduzem o povo, a comunidade, que coordena, né? Aqueles que estão a serviço da igreja, a serviço da palavra, né? Da caminhada de fé, falando para os líderes, a liderança. E nessa liderança, né, que ele está dirigindo, né, o que vocês acham, né? Um homem tem 2 filhos, um pai que tem 2 filhos.
ele dirige ao primeiro e ao segundo filho, para que eles possam trabalhar hoje na vinha. O primeiro filho falou que não queria, mas depois mudou de opinião e foi trabalhar, né? E o segundo, o que ele fez? Né? Eu vou, mas não foi, né? E aí Jesus pergunta aos sacerdotes e os anciãos do povo: quem fez a vontade do Pai? Eles responderam bem, né? Foi o primeiro, é aquele que não queria, mas depois mudou de opinião e foi, né, trabalhar. Esse fez a vontade do Pai. Ele estava ali não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Colocar a serviço, né? Colocar a serviço. E aí ele dizendo para aqueles líderes, né? João Batista veio num caminho de justiça e vocês não acreditaram nele. E os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele, né? E vocês não, né? Vocês não creram nele. Por isso que eles vão preceder a vocês no reino dos céus, né? Vai preceder vocês no reino dos céus. Mesmo vocês vendo, não se converteram para crer em João Batista, que veio com a pregação, né, num caminho de justiça, convocando a todos para colocar-se a serviço de Deus. Irmãos, irmãs, então, é para nós também, quem sabe que às vezes nós estamos na liderança, no serviço, né? Fazemos coisas que nós não gostaria de fazer, mas nós fazemos porque estamos a serviço da comunidade. Nós estamos a serviço da liderança de uma pastoral, de um movimento, de um serviço na coordenação, né? E eu estou a serviço, mesmo que no momento não quero, mas muda de opinião porque está ali para servir, né? Assim somos nós no dia a dia, né? Colocarmos a serviço, né, do reino de Deus. A vinha do Senhor vai trabalhar hoje na minha vinha, né? Não é mesmo? Né? Ele que nos convida sempre para que sejamos servidores do reino de Deus presente no mundo, como fez São Francisco de Assis, todos os santos. São Sebastião foi aquele que foi capaz de ser missionário, derramando o sangue, né? São Vicente de Paulo, aquele que se colocou, né, a serviço dos irmãos mais necessitados, dos pobres, dos doentes, dos idosos, né? É a forma de evangelizar, de ser missionário. São Francisco, que convocou os seus irmãos e os enviou para a missão, né? E qual é a missão deles? Deles que deveriam, quando forem enviados, serem anunciadores da paz, né? Levem a paz, né? Preguem a paz,
mas primeiro com a vida e se precisar, com a palavra. E assim que ele foi o mensageiro, o missionário da paz, né? Que nós sejamos também celebrando como paroquianos, como devotos, né? Aquele que é nosso padroeiro, que é São Francisco de Assis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora